Olá! Dando continuidade à formação do preço de venda na indústria, vamos ver agora a definição de regime de caixa e regime de... Regime de caixa e competência são dois métodos essenciais para a gestão e análise de finanças. O regime de competências, ele tem por finalidade reconhecer na formação dos preços e na contabilidade as receitas, as despesas e os custos no período a que competem, independentemente de sua realização em moeda, ou seja, do recebimento ou do pagamento disso. Por exemplo, o IPTU, a competência para a formação do preço é de 12 meses, então eu pago IPTU a cada 12 meses, ou seja, a cada 12 meses eu tenho um novo valor de IPTU para pagar durante aquele ano que virá. Se a empresa paga R$600 de IPTU, esse valor tem competência de 12 meses, ou seja, o IPTU de R$600 vale para os 12 meses. Então, para a formação do preço de venda, será considerado 12. Já o regime de caixa representa o reconhecimento das receitas, custos e despesas pela entrada ou saída efetiva da moeda apropriada no período do seu pagamento ou recebimento, independentemente de sua competência. Então, por exemplo, para o IPTU, o regime de caixa ele vai considerar o momento em que ele for pago. Então, se ele for pago à vista, ele vai ter um desconto e o valor vai ser de R$500. Então, no momento que for realizado o pagamento, ele é considerado no caixa. Já na opção de pagamento parcelado, vai se dividir os R$600 em 10 meses. Então, a cada pagamento que for realizado de R$60, ele é considerado no caixa. A depreciação, ela também é muito importante e ela deve ser considerada também na formação do preço de venda do produto ou do serviço. A depreciação é o custo ou a despesa decorrente do desgaste ou da obsolescência dos ativos imobilizados, como máquinas, veículos, móveis, imóveis e instalações da empresa. É uma provisão necessária futura de investimento nesses bens. O que acontece aqui? Você compra um bem, você vai utilizá-lo durante um determinado tempo. Após esse tempo, ele terá que ser substituído porque ou ele não produz mais a quantidade desejada ou ele ficou obsoleto. E aí a empresa vai precisar repor esse equipamento. Então, é interessante que ela faça uma provisão também, né, mensalmente, que seria uma reserva de dinheiro, para que ela destine esse valor à compra de equipamentos, por exemplo, quando for necessário. E isso deve ser considerado também no preço de venda. E existem duas formas de se calcular a depreciação. A fiscal, que utiliza os índices previamente estabelecidos pelo governo, que serve de base para a contabilidade fiscal da empresa. E a gerencial, né, que utiliza-se como base a vida útil e prevista dos bens, descontando, né, o valor residual desse valor. O cálculo gerencial da depreciação é o adotado para a formação de preço de vendas. A depreciação do ativo imobilizado diretamente empregado na produção será alocada como custo. Por sua vez, os ativos que não forem usados diretamente na produção terão suas depreciações contabilizadas como despesas. Ativo imobilizado são os bens essenciais para a manutenção das atividades do negócio, tais como cadeiras, mesas, calculadoras. A depreciação de bens se dá pelo tempo de utilização e pelo desgaste do bem. Com isso, há a depreciação fiscal e a depreciação gerencial. Para se calcular a depreciação fiscal, basta dividir o valor do bem pela quantidade de meses. Então, por exemplo, para máquinas e equipamentos, vamos supor que seu tempo de depreciação seja de 10 anos ou 120 meses, ou seja, a cada 10 anos, essa máquina ou o equipamento deverá ser trocado. Então, como que a gente calcula a sua depreciação? Pelo valor do bem dividido por 120 meses. Já para imóveis, vamos supor que seu tempo de depreciação seja de 25 anos, então 300 meses. Então, a gente vai dividir o valor do imóvel por 300.
Para veículos, vamos supor que seu tempo de depreciação seja de 5 anos ou 60 meses. A gente vai dividir o valor do bem por 60 meses. Já na depreciação gerencial, nós vamos utilizar a fórmula, a seguinte fórmula. Será o valor do bem menos o valor residual dividido pelo número de meses de vida útil. Então, é esse a fórmula que a gente deve utilizar para considerar no preço de venda do produto. O valor do bem é o valor de aquisição desse bem. O valor residual é o valor estimado de venda desse bem usado. Então, a gente estima que no momento, né, que ele depreciou, ele pode ser vendido por um determinado valor. E esse valor é o que a gente chama de valor residual. E o número de meses de vida útil é a informação do fabricante ou avaliação técnica do equipamento, por exemplo. Então, vamos tomar como exemplo um fogão industrial. O valor de aquisição foi de R$6.000. O valor residual de 960. E o número de meses de vida útil seriam 144. Dessa maneira, a depreciação gerencial será 6.000 menos 960 dividido por 144, que é igual a 35. Logo, todo mês a gente deve provisionar o valor de R$35 para cobrir os custos de depreciação do fogão industrial. Então, esse valor de R$35 mensais, lá no futuro, será utilizado para a compra de um novo fogão industrial. Independentemente do regime tributário ou do tamanho da empresa, a utilização e a apropriação da despesa de depreciação nos custos dos produtos e serviços permite uma estrutura de formação de preços dentro da realidade, favorecendo a competitividade e a boa gestão industrial. Vamos falar um pouquinho agora das depreciações, as provisões e o planejamento. Um dos problemas na formação do preço é não considerar as depreciações e as provisões necessárias. Além de observar as depreciações e realizar as provisões, também é necessário que haja o planejamento e o acompanhamento para uma objetiva formação de preços. Existe a necessidade permanente de estar atento às mudanças do mercado. O gestor deve ser organizado, ter boa capacidade de planejamento, ser responsável por seus atos e, principalmente, ser capaz de pesquisar e buscar informações sobre o direcionamento do seu negócio. Ao planejar e monitorar os seus custos e suas despesas, o empreendedor terá maior estabilidade do seu negócio, bem como maior consistência para a tomada de decisões e desenvolvimento da empresa, tornando-a mais competitiva. E algumas vantagens em estabelecer o planejamento de custos. Maiores facilidades em alcançar os índices de produtividade e qualidade que o mercado exige, ter sucesso em relação à concorrência, maior gestão do ponto de equilíbrio empresarial, que nós vamos ver na sequência, né? Na próxima aula a gente vai aprender sobre ponto de equilíbrio empresarial, o conhecimento de margem de contribuição por produtos e serviços de forma eficaz, também nós vamos abordar esse assunto na sequência, e estabelecer critérios necessários à formação do preço de vendas. E desenvolver uma política de formação do preço de vendas também. Então, todas essas são vantagens em se estabelecer o planejamento de custos. Então, do tópico abordado hoje, vocês precisam saber que o regime de competência e o regime de caixa são dois métodos essenciais para a gestão e análise de finanças. O cálculo gerencial da depreciação é o que é adotado para a formação do preço de venda. Na formação do preço de venda do seu produto ou serviço, é importante compreender e observar a depreciação. E quem planeja, programa e controla o que produz, certamente terá maiores chances de sucesso em relação à concorrência. Até a próxima!